Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Depois deste susto, estamos aqui sintonizados na nossa web rádio. Vamos preparar nossa bateria social, nosso cuscuz e a água fluidificada, que hoje o nosso programa promete neste 16 de janeiro de 2025. Metade do mês, como diz minha irmã, está mais perto do que longe. Foi quando ela foi fazer autoescola e tentou 5 vezes. Não sei o que aquela barbeira está fazendo até hoje, dirigindo. Vamos iniciando nossa prece inicial. Eu gostaria de chamar ele o rei da Pitorescolândia. Ele pitoresca bastante. Ele é o pitoresco Sam Jade. Flexionou pitoresco de 1000 formas, hein? Mas, enfim, piadas à parte, vamos todos serenar os nossos ânimos, baixar a cabeça quem assim preferir, fechar os olhos quem assim preferir. Agradeçamos, todos nós, a Ti, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e podermos compartilhar das bênçãos dos bálsamos da Boa Nova e compartilharmos conhecimento tão valioso para as nossas vidas. Abençoe esta reunião, Senhor, e que ela transcorra na mais completa tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja. Agora bora preparar a música com ele, nosso DJ JP, que tá botando as picapes para chorar e fez Dona Pérez Hilton se aposentar. É isso mesmo. Bora, DJ! Manda boa, JP. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. Web Rádio Fraterno. A gente volta já. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e dirá a voz ao Pai unido,
Eita, que esse DJ, viu, bota as picapes pra chorar mesmo, viu? Chega que elas começam a gritar, viu? Mas hoje vamos iniciando nossa noite com cuscuz, uma água frutificada. Já vai se preparando. Eu tô com a minha garrafa de água frutificada aqui tinindo, menino, porque hoje vamos receber uma convidada. Menino, chega que eu tô aqui animadíssima, isso mesmo. Vamos receber com muito carinho a nossa querida Cláudia Dias com o tema Reflexão e Planejamento para 2025. Cláudia, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz para ti. Gente, e aí? Que a gente vai perguntar para a Cláudia que a gente tem que planejar alguma coisa para este ano ou não planeja? Eu acho que eu não entro com meta, que aí eu dobro a meta. Fala, Cláudia! Pronto. Então, boa noite, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa experiência desse programa maravilhoso. Cuscuz com Espiritismo. Achei bem interessante a ideia. Eu sou a Cláudia, eu sou espírita já há alguns anos. Eu sou da instituição Fundação Bezerra de Menezes. Para quem não conhece, a nossa fundação ela fica no Jardim Iracema e é uma instituição filantrópica e que temos também trabalhos espirituais. Bom, então, a gente vai conversar com vocês hoje sobre a questão da reflexão e do planejamento. Quando a gente fala em reflexão, a gente se refere a dar uma paradinha para pensar um pouco. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2025. E nesse momento, a gente vai convidar a todos vocês que estão a nos assistir a fazer um pouco de reflexão sobre o ano de 2024. Esse é um momento muito importante, momento este que a gente possa parar um pouquinho e pensar, lembrar. Vamos focar inicialmente no aspecto moral da nossa vida. Afinal, todos nós temos esse aspecto e precisamos fortalecê-lo cada vez mais nesse rumo à nossa evolução enquanto criaturas humanas que somos. Então, a sugestão é que pensemos em relação, inicialmente, ao que a gente conseguiu aprender no ano de 2024, na condição de pessoas que somos. Segundinhos aí para uma reflexão. E aí? A gente se melhorou no que se refere ao trabalhar as nossas virtudes? E aí? A gente tem se trabalhado para minimizar em nós os vícios. Vícios, por exemplo, da vaidade, do orgulho, da cólera. Vamos pensar. E quanto a nossa relação enquanto pessoas diante das adversidades? Como está a nossa postura, o nosso comportamento? Ou melhor, como foi durante o ano de 2024? E assim a gente vai se autoquestionando. E aí, eu me conheço? Como eu estou comigo mesmo? Então, que a gente possa, nesse instante, fazer um mergulho
dentro de nós e fazer todos estes questionamentos em relação à nossa sugestão que foi dada pelo nosso Mestre Jesus, para que amemos ao nosso próximo. Como foi o 2024 em relação a esse posicionamento? Como foi o 2024 em relação à possibilidade do perdão para com o nosso próximo? A gente já tem, sim, verdadeiramente a condição de perdoar a quem nos ofendeu? A gente tem condição de enxergar a dificuldade do outro e sermos indulgentes diante daqueles que demonstrou as suas falhas, as suas dificuldades. Ou ficamos no pedestal achando que a perfeição reina dentro de nós. Perguntas para que a gente possa fazer essa reflexão, fazer essa introspecção, para que assim a gente possa manter como que um equilíbrio da nossa essência e trabalhando essa parte moral e social, a gente poder avançar para outras reflexões que precisamos fazer para que só assim a gente possa avançar naquilo que precisamos nos planejar para o 2025. Então, feito esse momento de reflexão moral, vamos avançar também na reflexão material. O que fizemos a nível de conhecimento intelectual? O que fizemos a nível da busca do conhecimento profissional? Fica aqui a interrogação. Porque somos esse todo. Porque, diante desse conceito e dessa compreensão, a gente vai avançando na busca desse crescimento, do crescimento moral, do crescimento intelectual, do crescimento profissional, claro, e do crescimento material, na condição de seres que estamos aqui nesse orbe. Então, meus amigos, minhas amigas, fica aqui essa reflexão nesses aspectos. E faço aqui uma lembrança para que a gente reflexione no que se refere ao aspecto social humanitário. O que fizemos como forma de contribuir para a melhoria do nosso orbe? Perguntas aí para todos nós. Então, amigas e amigos, baseado sim nessa reflexão, a gente pode parar um pouco e verificar o aprendizado que tivemos. Houve aprendizado? Respondam para vocês nesses aspectos.
E isso é importante que a gente tenha essa consciência, porque o fechamento de um ciclo e o início de outro ciclo é uma oportunidade que está sendo dada para nós, para que a gente possa avançar rumo a essa melhoria, rumo a este crescimento. A questão não é só mudar de ano. A questão é a gente ter essa consciência, por isso é que eu convidei, para que se pudesse fazer uma reflexão inicialmente sobre os diversos aspectos da vida, começando pelo aspecto moral. Para quê? Para que a gente possa compreender qual foi o nosso posicionamento no ano anterior. Para que a reflexão? Para que a gente possa perceber da necessidade que precisamos para que avancemos rumo a esse progresso. E, com isso, a gente fechar o entendimento da nossa missão aqui na Terra. A gente não vem aqui, nós sabemos, não só para pagar as nossas contas. Nós viemos aqui com um propósito, com uma causa maior. A nível espiritual, nós sabemos, temos um entendimento para que motivo fomos criados. Nós fomos criados no intuito de crescermos, no intuito de nos tornarmos perfeitos. E daí a oportunidade na carne. E assim sendo, a gente passa por diversas experiências. Dentre as experiências que temos de maior ênfase, é a experiência do relacionamento a nível familiar. Como não é fácil, mas como a gente cresce? A gente cresce com a paciência, a gente cresce com a indulgência, a gente cresce com as próprias pessoas do nosso relacionamento, e assim vai. Bom, feito estas colocações de reflexão, de posicionamento, que eu tenho certeza que cada um que está nos escutar, com certeza deu um tempo aí para sua mente, pensou. E aí, como foi? Bom, com esse aparato, e fazendo como que um diagnóstico, vamos passar a planejar. Dentro desses aspectos, o que precisaremos fazer que não conseguimos fazer no ano de 2024? Ainda no aspecto moral. O que eu preciso me melhorar? O que eu preciso me trabalhar? E quando a gente fala no conceito de planejamento, a gente precisa entender que planejar são ações que antecedem tudo aquilo que você pretende realizar. Essa pretensão do realizar é o objetivo, é o alvo que você pretende alcançar. Então, no aspecto moral, o que é que eu vou precisar realizar em 2025 para que eu avance a nível de ser,
de essência, de diminuição da nossa condição de atraso, dos nossos vícios morais. Como eu vou fazer? Eu já compreendo a máxima do nosso Mestre Jesus? Então, assim, voltando ao planejamento, no conceito, ações que antecedem tudo que você precisa realizar. O que eu preciso realizar nessa busca da minha melhoria espiritual e moral? Beleza. Aí eu vou anotar o que fazer, como fazer, quando começar a fazer. E lembrando que, para cada resposta destes questionamentos, eu preciso focar aquele alvo. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso estar sempre me monitorando. E aí, aquilo que eu tracei como meta, como objetivo, como um propósito, eu estou conseguindo? E assim são os demais aspectos. Por exemplo, eu tracei para o ano de 2025 alguns objetivos que eu acho interessante, como, por exemplo, eu coloquei como objetivo fazer um curso de línguas, pode ser uma Libras. O que fazer? Qual o meu objetivo? Este curso. Como vou fazer? Onde vou atrás? Quem pode me ajudar nas orientações? E aí, minha gente, é muito bom o hábito da agenda. E assim você vai avançando nesse quesito de planejamento. E você vai tendo outras ideias e outros propósitos e vai se planejar. Eu tenho como propósito participar ardentemente, fervorosamente, de um centro espírita, do Centro Espírita lá dos Humildes. Esse é o meu propósito, é a minha causa. O que fazer? Como fazer? Como devo contribuir? Quando vou iniciar? Entendem? Que isso tem a ver com disciplina, tem a ver com foco. Podemos também nos planejar na parte da nossa gestão financeira, por exemplo. Como se comportou a minha condição financeira no ano de 2024? O que eu quero melhorar, o que eu preciso melhorar na parte financeira para o ano de 2025? Eu vou monitorar mais os meus gastos, eu vou anotar. E como vou fazer isso? Eu vou buscar conhecimento e vou ter a disciplina de anotar e vou ter a disciplina de monitorar. Aí sim eu vou ter um resultado. E assim, meus amigos, tudo na vida se faz necessário esse entendimento do planejamento. Outro exemplo, eu tenho como objetivo no ano de 2025 abrir uma empresa, abrir uma instituição filantrópica. Esse é o meu objetivo, é aquilo que eu tenho como um propósito. Aí você vai começar a anotar
essas perguntas: o que fazer, como fazer, quando fazer e até quanto vai me custar. Quando a gente fala nesse formato, a gente está entendendo de planejamento. E repito, nos diversos aspectos da nossa vida, a gente pode usar esse entendimento. Lembrando que, quando a gente planeja, não tanto é importante a disciplina de insistir naquele seu foco, mas também a gente ter o conhecimento de que pode acontecer em nós algumas dificuldades, fraquezas, mesmo principalmente no aspecto moral. Você se propôs a se melhorar no ano de 2025 no quesito família. Vai ter as dificuldades diante das condições, dificuldades estas que nos acontecem pelo fato da nossa condição moral. Mas o mérito está em você reconhecer as dificuldades e vigiar, e orar, e desafiar. E assim, repito, nos diversos aspectos que precisamos fazer. Beleza? Então, num resumo, nós, como eu falei, precisamos dessa reflexão, desse tempo, tá? É importante para que a gente consiga introspectar, para que a gente consiga se auto-enxergar. E assim, a gente manter um equilíbrio tal que eu possa avançar no planejar e nesse planejar conseguir o intuito maior, realizar aquilo que você pretendeu, aquilo que é causa maior, aquilo que é propósito. E a vida deve ser feita de propósito, de causas. Por que tentar prestar? Por que melhorar no aspecto moral? Por que trabalhar em nós as nossas virtudes? Tudo tem que ter uma causa. Por que buscar o crescimento profissional? Por que buscar o crescimento intelectual? A vida é essa constante, sempre na busca da evolução. Portanto, amigos e amigas, a sugestão é: façamos sim um momento de reflexão, tá? Do que conseguimos fazer em 2024 nos diversos aspectos. Fazemos sim uma reflexão do que faltou a fazer no ano de 2024 nos diversos aspectos da nossa vida. E daí, comecemos sim a nos planejarmos nesses itens que tivemos dificuldade no ano de 2024 e também em outros itens inovadores pelos quais a gente se identifica, pelos quais a gente tem um propósito. E assim a gente vai avançando. Beleza, meus amigos? Podemos continuar? Beleza pura. Continue, Cláudia. Estamos aqui sintonizados contigo. Beleza. Pronto. Então, na questão planejamento, algumas sugestões, tá? Para 2025.
no aspecto moral, familiar e social. O que é que eu quero alcançar nesse aspecto moral? Eu quero ser uma pessoa mais amena. Em que sentido? Em que sentido de trabalhar em mim valores? Beleza. O que eu devo fazer? Como vou fazer? Quando vou fazer? E as ações que eu preciso ter comigo mesma para alcançar esse propósito. Outro item de sugestão de planejamento no aspecto familiar. Como contribuir com a minha família física, a minha família de sangue, a minha família carnal? Como contribuir no ano de 2025? Né? É um item de proposta, de objetivo. Um outro item, a nível social, como devo contribuir para amenizar as carências do meu semelhante? Por exemplo, participar ativamente de uma instituição espírita. Por exemplo, avançar numa visita de hospitais, de penitenciárias. Minha gente, a quantidade de necessitados na Terra, ela é imensa. E, como eu falei inicialmente, a oportunidade de um novo ano, olhe, se a gente bem soubesse, a gente agarrava essa oportunidade com muita vontade, com muita gratidão a Deus. Porque é uma oportunidade de trabalhar na sua seara, é uma oportunidade de trabalhar no nosso melhoramento. Então, meus amigos, aí foram algumas sugestões que a gente passou aí a nível moral, familiar e social. Beleza? Dando continuidade, a gente pode avançar, né, para a parte profissional, para a parte de estudos ampliados. E assim, minha gente, como eu falei, é um leque imenso de oportunidades. E lembrando que cada planejamento que a gente faz, a gente não só cresce, mas a gente contribui para a melhoria da nossa sociedade. E como eu falei inicialmente, a gente não vem aqui só para pagar contas. A gente vem aqui para realizações. A gente vem aqui para ser relativamente feliz. Quando Jesus nos sugeriu que buscássemos, que se a gente buscar, a gente vai achar, o buscar é o agir, é arregaçar as mangas. E a gente precisa desse fortalecimento e ter a coragem de ir atrás do teu objetivo para ser relativamente feliz. Para que a gente tenha consciência da nossa importância enquanto criaturas oriundas de um Criador que nos fez diversas recomendações. Então, meus amigos, eu penso que
A reflexão é esta, para cada um de nós. Nesses aspectos, sugiro mais uma vez que comecem pelo aspecto moral. O que eu fui em 2024? O que eu preciso melhorar? Logo após o aspecto moral, avance para o aspecto intelectual, profissional e material. Na busca dessas realizações, aí sim, a gente vai, sabe, se sentir o todo no bom sentido, sabe, equilibrado, emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Com conhecimento, sem exaltação, sem orgulho e sem vaidade, mas com conhecimento que vai te dar base para avançar e contribuir com o crescimento e desenvolvimento do nosso orbe. Ok? Então é isso, minha gente. Show de bola, Temos quantos Cláudia. minutos? Agora, 1 minutinho. Pronto, beleza. Pois é, então, nesse 1 minutinho que nos resta, tá? Mais uma vez, a gente convida a todos, que eu penso que já entenderam, né? O conceito do planejar. São ações que antecedem tudo que você pretende realizar. E quando a gente tem esse conceito bem firme, a gente tem a certeza que estamos, sim, otimizando o nosso tempo. Porque não tem coisa mais preciosa do que o tempo. E o planejar se dá dentro da nossa própria casa, o nosso dia a dia. Só que, às vezes, a gente não compreende, está planejando, mas não compreende e não coloca aquilo como meta, como o fazer todo dia. E o planejar, ele se faz necessário na nossa vida, repito, em todos os aspectos, porque otimiza, porque a gente avança, porque a gente cresce e a gente consegue o objetivo pelo qual a gente pretende atingir, desde que a gente trabalhe em nós esses valores. E dentre os valores está também a paciência, a insistência, sem contar que precisamos, para poder completarmos o processo de planejamento, de conhecimento, claro. Se eu vou planejar dentro da área financeira, tem que ter algumas noções. Se eu vou planejar dentro do segmento moral, eu preciso também de alguns conhecimentos. E assim vai. Ok? Beleza? Show de bola, beleza pura. Pessoal que entrou agora na rádio, aqui estamos recebendo com muito carinho nossa querida Cláudia Dias. Bora pro break, que já voltaremos com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz, estrelando Cláudia Dias. Vai, DJ JP, solta o som. Tocando em seu coração, esta é a melhor companhia. Web Rádio Fraterno.
volta aqui no nosso Cuscuz. Para quem perdeu, inclusive, o primeiro bloco e o intervalo, estamos recebendo aqui com muita alegria a nossa querida Cláudia Dias, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, lá do Jardim Guanabara. Alô, alô, Françoise Marie, parlez-vous que Cláudia écoute-toi? Esse teu francês, ele me pega de jeito, Paloma. Pensa um negócio bom, arretado. Nível Vamos avançado, nós. viu? Exatamente, Jade. Pensa no negócio arrastado. Mas vamos nós. É muito bom refletir e falar sobre planejamento. Acho que teve alguns tópicos, né, na tua fala, quando você fala sobre os vícios morais, sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a gente ter uma postura que o Cristo, né, a gente não faça vergonha ao nosso anjo da guarda e nem a proposta que o Cristo tem de evangelização de corações. Mas, quando tu estavas a falar, eu aqui a refletir, o Jesus, ele esteve há mais de 2000 anos, passou 3 anos numa missão de evangelizar aqueles mais... Ele veio para os doentes, que somos nós, que estávamos provavelmente encarnados. De acordo com o Chico Xavier, ele dizia que ele era a pulga do leão. Se ele era a pulga do leão, o que dirá de nós, né? Que nós somos nessa farinha das encarnações. Mas, Cláudia, o que me chamou muita atenção é quando tu fala das competências socioemocionais, que a gente observa, né? Do foco, de dirimir, da gestão, de proceder a uma mudança organizacional na nossa existência. É essa a tua proposta quando tu falaste de planejar diretamente a nossa vida afetiva, a nossa vida dentro da casa espírita, os nossos processos emocionais. Tu também abordaste a parte racional nos aspectos humanitários que a gente tem que ter. Foi muito bom para que a gente tivesse uma análise geral daquilo que a gente precisa melhorar. E é interessante que no ano novo todo mundo promete tudo, né? Próximo ano eu vou mudar, eu vou fazer a diferença, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer academia, eu vou falar menos da vida alheia. Mas se a gente escolhesse vamos dizer, basta um tópico, né, de cada um, para a nossa existência, para fazer a diferença, o que tu nos aconselharia? O que é necessário que a gente faça para ser melhor, para dar, porque somos exemplo para os nossos filhos, e a gente vê que a gente também é exemplo para aqueles que nos cercam, né? Eu acho que o mundo, ele está faltando muita gentileza, está faltando muita coisa que a gente precisa complementar. E aí, Cláudia, o que tu nos dá de como uma fórmula, um remédio que a gente possa realmente agarrar esse ano de 2025 e fazer a diferença? Então, Fran, você fez aí umas colocações essas que servem para nós enquanto, vamos dizer assim, seguidores do nosso mestre, né? E você falou também que cada final de ano a gente inventa e pensa em fazer 1000 coisas. E, infelizmente, a gente não chega a fazer, e isso é muito ruim. E isso ocorre pela falta de disciplina, pela falta de foco, pela falta da gente colocar em nós e nas nossas anotações o que é realmente importante. E eu penso que, a nível moral, é uma causa, é um propósito, essa necessidade da gente avançar. Porque se a gente consegue realizar todas essas coisas que a gente planejou, a gente adquire o que eu chamo de imunidade espiritual. E a gente, com essa imunidade espiritual,
possibilita que a gente tenha força para as ações que precisamos realizar com a ferramenta do nosso corpo. Com essa imunidade espiritual, a gente diminui em nós a possibilidade de adoecermos a nível mental. Portanto, essa sugestão do planejar de como melhor se comportar a nível de ser humano, buscando essa melhoria, eu penso que é extremamente importante para nós. Ok? Não sei se eu consegui completar aí as tuas colocações. Gratidão. Gratidão. Uhum. É contigo, Carol. Aí tem uma pergunta aqui, né? Tem Carol uma Martins, pergunta, é você, sim. né? É uma pergunta de um ouvinte nosso, que está aqui conosco, que nos mandou, e ele perguntou o seguinte: se eu não conseguir cumprir minhas metas, concretizar meus planos, o que posso fazer, Cláudia? Uhum. Pronto. Se você não conseguiu nesse primeiro momento, você deve fazer um diagnóstico para detectar onde foi o gargalo. Por que eu não consegui? E trabalhar isso daí. Então, às vezes, a pessoa tem vontade, mas não tem aquela determinação, não tem aquela disciplina. Quando aparece uma dificuldade, tende a desistir. E no momento em que a gente compreende que todo e qualquer planejamento exige o arregaçar das mangas, no momento em que a gente compreende que vai aparecer diversas dificuldades nesse trajeto, vai sim. Mas o mérito está em entender essas dificuldades e tentar transformar essas dificuldades em oportunidade. Agora, se você for aquela pessoa que, por qualquer sugestão negativada, em qualquer avanço que você pensou em fazer na tua vida, e qualquer sugestão negativada, você se deixar levar, é complicado. Por isso é que eu continuo sugerindo o começar pela reforma íntima, pela melhoria enquanto pessoa, para alavancar e fortalecer a imunidade espiritual. Porque você estando fortalecida com a tua imunidade espiritual, nem toda sugestão vai te avançar, sugestão negativada. E quando a gente tem um planejamento, a gente precisa estar fortalecido. A gente precisa trabalhar em nós essas virtudes e comportamentos da persistência, da necessidade da informação, da paciência, do traçar metas e ter a disciplina em que período deve realizar. Tudo isso conta. É um processo que todos nós somos capazes. Agora, a nossa fezinha, bem pequenininha, aí daí a nossa dificuldade de avançar. Mas, a gente voltar à recomendação do nosso mestre, ele diz que nós somos capazes, né? Está latente em nós essa condição que a gente precisa explorar. Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado, Cláudio, pela sua presença, por estar nos compartilhando essas dicas maravilhosas. Essa questão aí da imunidade espiritual, eu acho brilhante, certo? Tenho certeza que vai ajudar muita gente a cumprir com suas metas, mas a minha pergunta é o seguinte: a questão da falta de disciplina, ou da falta de foco, e até mesmo da falta de imunidade espiritual, você diria que as pessoas, que todo mundo é convidado a traçar metas e a avaliar o ano passado e traçar metas para o ano
que se inicia. Você diria que as pessoas traçam metas altas demais, sobem muito o sarrafo naquela euforia da virada de ano e acabam traçando metas ambiciosas demais que acabam não conseguindo cumprir justamente por isso? É verdade. Infelizmente, né, por essa falta de disciplina, por esse entendimento e por essa vaidade, né, as pessoas traçam metas que não conseguem alcançar. Tudo que a gente traçar, é importante que a gente, tá, tenha os pés no chão e que a gente pense que é possível sim se realizar, mas tem coisas que são, sabe, surreal, fora da realidade. E a gente precisa ter a humildade de ir avançando devagarinho naqueles propósitos que a gente deseja conseguir, aqueles objetivos. Portanto, a questão dessa imunidade, a imunidade espiritual, a gente tende a ficar relativamente equilibrada, a ter os pés no chão e vai fazendo dentro de uma sequência, uma coisa de cada vez, mas focando naquilo dali, monitorando e não se deixar levar, nem pelo negativismo e nem pelo exacerbar, pelo orgulho, pela vaidade. Sabe? É ser simples e consciente que é capaz, mas não com vaidade e coisa exacerbada. Pronto. Gente, chegamos ao minuto final do nosso encontro e eu gostaria de chamar ele, que ele está no pique. Rapaz, Cevô deve ser muito bom, viu, André? Porque o André está no pique de 10 meninos depois de tomar um litro de Nescau com 10 quilos de açúcar. Bora, André! Fazer a nossa prece final para finalizar a nossa noite com essa mensagem maravilhosa que a Cláudia veio nos trazer. Vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia, JC. Agradecer a ele por mais essa semana, agradecer a ele pela oportunidade do trabalho, do estudo. Agradecer a ele pela oportunidade de fazer parte dessa família, do Lar dos Humildes, essa família voltada para o trabalho e auxílio. Que ele possa estar ao nosso lado sempre, nos orientando e nos ajudando a ser disciplinados, como a Cláudia frisou bem. Que assim seja. Eita, que eu pisquei, já acabou. Gente, muito obrigada a todos pela presença. Cláudia, gratidão por disponibilizar o tempo para falar sobre planejamento. Que sigamos sempre, gente, juntos e misturados, para fazer o nosso cuscuz acontecer e evangelizar pelas ondas do rádio. Beba bastante líquido. Nessa época de chuva de verão, tome bastante cuidado, porque vem um espirro aqui, um espirro ali. E cuidado, porque quando está em Fortaleza, se você tiver no momento de chuva, pode cair na lagoa mais próxima, ou seja, uma avenida movimentada em dia de chuva. Vamos finalizando nossa noite com muita alegria e gratidão. E é isso, tchauzinho, tchauzinho. Não faça como eu, em plena umidade de Jacareguai, em cair numa poça cheia d'água. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.